basquete. Milonga para as missões. É música gaúcha. Vem com a gente. Parece música de quadrilha. Tá bom, tá bem. Ó, a sanfona. É o acordeon. É bonito demais. Lembra minha lua de mel. Mas não é João forró. Pessoa. Mas não é forró. Isso é tipo um vaneirão. João Pessoa. Tocava muito isso. Muito boa noite, Gazeta Esportiva tá chegando, tá fechando essa semana em altas temperaturas. E comigo no estúdio está essa super dupla que eu amo de paixão, que vai esquentar ainda mais. Não esquentem o debate, por favor, não esquentem. Mais quente. Vamos deixar o debate mais morno, porque nós estamos aqui dando com calor. O debate já tá esquentando, nem começou, Nem já começou, tá quente. já tá quente. Osmar Garrafa e Thiago Salazar! Fala, gente. É dia de falar de mais uma derrota da seleção brasileira! Aê! Olha, gente, é a 4ª derrota do Brasil para a Colômbia, vocês sabiam? O que está acontecendo com o time do Fernando Diniz? Eles vão falar, eles são os especialistas aqui. Tem ainda o treino aberto do Corinthians no CT Joaquim. E você viu muita coisa por lá? Olha, o problema é o que a gente não viu, porque teve jogador que não apareceu. Ipa! E o Abel chegou no estúdio, esse homem maravilhoso, trazendo coisas boas e doces pra gente. E vamos trazer uma notícia bombástica sobre a Neoquímica Arena, não. No Palmeiras, a gente vai falar sobre o futuro do Abel Ferreira. Não, já começou a falar que o cara vai sair? Não brinca com isso. De novo. Ah, não. Repetiu o disco. E um importante dirigente do Verdão comentou esse assunto e a gente vai falar pra você. E tem também o presidente do São Paulo, Júlio Casares, falando sobre Lucas Moura. Acho que ele vai ficar, hein? E sobre Luiz Gustavo. Então a gente traz notícia também do Santos e muito mais. Depois dessas dicas, pega o sorvete, pega o geladinho e vambora! Olha, ontem foi dia 16 de novembro, eu esqueci que foi aniversário do meu tio, meu padrinho, quer dizer, não esqueci, eu dei parabéns pra ele, mas eu só esqueci de falar aqui no Gazeta Esportiva, então, tio, um beijo pra você, feliz aniversário e também foi aniversário da minha sogra ontem, um beijo pra ela. E um beijo também pra nossa estagiária Gabi, um beijo, Gabriele Simone, Gabi, que é pouco palmeirense, né? Ai, que lindinha, Gabi, nossa estagiária da Faculdade Casper Libero. Felicidades, Gabi. Que mais, Fini? Gabi Simoni. Eu falei Simone. Gabi Simoni. Gabriele Simoni. Nome de artista ela já tem, a Gabizinha. Tá fazendo quantos anos? 18? 20 anos. Talentosa. Lembra do Gabriele Simoni, o tenista Simoni. brasileiro da Copa Davis? É da sua família? Tio dela, é irmão do pai dela. É seu tio, Gabi, que Ela legal. me contou esses dias também, eu falei, caramba, juro, eu não sabia, eu achei que era só uma coincidência, mas não, é tio dela. Olha, tá vendo? Não é igual você que é o Salazar, o guerreiro lá dos... O meu é espanhol, não é o ditador português, não, porque tem o ditador português. É da sua família, o ditador? Não, o meu é espanhol, o ditador é português. Ah, então tá bom. Bom, ontem teve, Garrafa, o Brasil em campo pela 5ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. Depois de um início que chegou até a animar, né, porque teve goleada, o time comandado por Fernando Diniz não conseguiu segurar a onda da Colômbia fora de casa. Dá uma olhada. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA, a seleção brasileira visitou a Colômbia, tentando aí se recuperar na tabela de classificação. Aos 4 minutinhos de jogo, o Vinícius Júnior e o Gabriel Martinelli fizeram essa linda tabelinha e o Gabriel mandou a bola pro fundo das redes para abrir o placar. 1-0 Brasil. A seleção colombiana respondeu com Luiz Dias, que fez grande jogada pela ponta e rolou pro Carrascal, que exigiu grande defesa do Alisson. Luiz Dias apareceu de novo, mas dessa vez finalizando e quase empatando a partida. Além da pressão colombiana, a seleção teve que lidar com a saída do Vinícius Júnior, que sentiu um desconforto na coxa e precisou ser substituído. Mais Colômbia no ataque, novamente com ele, Luiz Dias. O camisa 7 saiu na cara do Alisson, mas o André salvou ali, no último instante. No finalzinho da primeira etapa, o Brasil ainda teve mais uma chance com o Rodrigo, que tentou de fora da área. No segundo tempo, o Brasil teve 2 chances de aumentar o placar. A primeira com o Bruno Guimarães e depois com o Rafinha. E o Rafinha ainda teve mais uma oportunidade cara a cara com o Vargas, mas a bola caprichosamente foi na trave.
Colômbia no ataque, adivinha com quem? Isso mesmo, Luiz Dias. O atacante teve mais 2 oportunidades de igualar o marcador. E como quem acredita sempre alcança, o Luiz Dias foi às redes não uma, mas 2 vezes para virar o marcador e decretar a vitória dos donos da casa. Final de jogo no estádio Metropolitano, Colômbia 2, Brasil agora na 5ª posição das eliminatórias. 1. Segunda derrota consecutiva da seleção nas eliminatórias e o 3º jogo sem vencer sob o comando de Fernando Diniz. Tá difícil, hein, professor? E aí, o que está acontecendo? Vocês acham que é porque ele está tentando implementar o estilo Fernando Diniz? Os jogadores ainda não se adaptaram? O que está acontecendo com a seleção brasileira? Não deu tempo dele fazer o trabalho que tem que ser feito? Olha, sinceramente, eu penso que o Fernando Diniz, ele está com dificuldade de colocar o que ele pensa de futebol. A gente já comentava isso, na seleção você tem muito menos tempo de treinamento e para executar o que o Fernando Diniz gosta, a maneira como ele gosta de jogar, você precisa necessariamente de tempo de treinamento. Acho que falta um pouquinho do Fernando Diniz também entender isso, que ele não vai conseguir implementar tudo desde o começo e talvez não exista a paciência que seja necessária também para ele implementar isso. A seleção brasileira, mais uma vez, foi extremamente vulnerável, teve diversas chances de gol, mas extremamente vulnerável, principalmente nas bolas aéreas, mas é um time que oferece oportunidades de gol em excesso ao seu adversário. Isso fica explícito nos números. Aliás, eu sempre bati na tecla que o tempo ia mostrar o tamanho do trabalho do Tite, falei isso aqui várias vezes, muito por isso. Eliminatórias de 18, eliminatórias de 22, Brasil, nenhuma derrota. Na de 18 tomou 3 gols, na de 22, 5 gols. Nenhuma derrota em mais de 10 rodadas. Na primeira 11, na segunda 17 rodadas, tá? E muita gente dizia, o Tite não joga contra ninguém. O Brasil, com muita frequência, sofreu em eliminatórias. Com o Tite, não. Isso foi uma exceção. Isso era prova da capacidade do Tite em montar time. Com o Fernando Diniz, 2 derrotas, 3 jogos sem vencer, 6 gols tomados em apenas 5 rodadas. É muita diferença de trabalho. Mas é uma característica do Diniz, não é? Tomar muito gol? Então, assim, a verdade é o Diniz não está pronto para a seleção brasileira. Não está preparado para a seleção brasileira. O Salazar, ele toca num assunto importante, porque há quanto tempo o Diniz está no Fluminense? Foram mais de 50 semanas para o Fluminense chegar a essa forma de jogar. Como o Diniz sabe que o Ancelotti está batendo a porta, ele falou, eu tenho que mostrar algo agora para empolgar esse torcedor, para de repente ter uma possibilidade. Foi uma aposta dele. Mas não se faz o que o Diniz pensa em fazer com qualquer tipo de jogador da noite para o dia. Com 2 dias, sem treinamento, é na conversa. Na conversa não vai rolar. E o que a gente viu foi uma seleção totalmente desfigurada em campo. Uma seleção que está passando vergonha. Pela primeira vez, a seleção brasileira perde em eliminatórias da Copa do Mundo para a Colômbia. É a primeira vez que a seleção brasileira perde 2 partidas seguidas nas eliminatórias. Não fosse o fato do Equador ter começado as eliminatórias com 3 pontos a menos, o Brasil estava ali na rabeira para ficar na repescagem das eliminatórias. Porque o Brasil está atrás do quê? De Argentina? O Brasil é o 5º. O Brasil está atrás da Venezuela, Só está em cima do Equador. E o Equador só está porque o Equador teve 3 pontos 3. Menos 3. Então, veja só. Lembrando que o Tite, quando ele assume a seleção lá antes da Copa de 18, ele assume com a seleção assim, perigando, lembra? Estava perigando não ir para a Copa, vem o Tite e o time dispara e vence as eliminatórias. Salazar, porque uma coisa é você ter uma ideia de jogo, uma filosofia, outra coisa é você entender o momento. Sim. O treinador tem que adaptar. Você tem o seu time aqui. Na Gazeta tem as características. Sim. Por algum motivo, sai 2, 3 de férias, você vai readaptar. Você não vai conseguir jogar do mesmo jeito que você jogava. Fazer os programas e tal. Eu sei. Não é? Opa, você sai de férias, eu tô lascada. Você não tem que adaptar várias situações? Nossa, eu e Marcinha. E isso é no futebol a mesma coisa. Então, o Diniz, um beijo. Ele não tendo tempo. Nossa secretária. Ele quer jogar da mesma maneira que ele joga quando ele tem tempo para treinar. Só que não com tem 2 tempo, dias não dá. Então, e aí o treinador tem que ter a experiência, a sabedoria de ter um plano B, de entender, olhar para a tabela. Tem que entender como eles estão acostumados e outra a jogar outra coisa, não dá, eu não aceito, esse respeito, mas não aceito o Diniz. Para quem está preocupado só com o resultado, tudo bem, mas eu não estou. Tem que estar preocupado com o resultado. Você não pode, os resultados são
pífios. Você não pode perder para a Colômbia pela primeira vez e normalizar. Eu acho que você não pode empatar com a Venezuela em casa. Você tomar taca do Uruguai. E vai tomar taca da Argentina. São 3 jogos seguidos sem vencer. Eu acho que não dá para levar para os dois extremos. Eu entendo o Diniz, porque realmente nós vivemos um momento, né, uma era de muito ódio e tudo mais, aquela coisa do ame ou odeio. Eu concordo com ele porque muitas vezes há um exagero. Alguém perde e pronto, já é demonizado. Concordo que isso existe e está errado. Só que também não dá para ser do jeito que ele quer, assim, de... o resultado não a vida inteira e tá tudo bem. Vamos esperar futebol que vai ter competitivo. E futebol é resultado, Futebol ainda mais é pra seleção vencer. brasileira. Todo mundo quer vencer. É Copa do Mundo, gente. É Copa do Mundo. Não dá. O Diniz, ele é treinador da seleção brasileira e terá que ser e vai ser cobrado como tal. Isso. Ponto. E aí é uma questão de cobrar mais o técnico do que os jogadores. Eu não sei. Eu acho que o Brasil tem um problemaço com esse time, com esses jogadores. Eu sou muito a favor de uma mudança grande. A safra é fraca. A safra é fraca. Eu sou muito a favor de uma mudança considerável. Rapidinho. Essa imagem é linda, viu, Fini? Rapidinho. Mostrou ali o torcedor na arquibancada comemorando o gol. É o pai do Luiz Dias, que estava sequestrado. Ele foi sequestrado, conseguiram resgatar ele assim, pouco antes desse jogo. O rapaz foi lá e meteu 2 gols. O pai dele, olha lá, o pai dele na arquibancada. Foi realmente muito, muito emocionante. Ai, que bom, a vitória foi pro legal. pai dele, agora até fiquei contente. Olha, o nosso querido Alberto Helena Júnior também deu um pitaco sobre essa derrota do Brasil diante da Colômbia. O que será que o mestre vai falar, hein? Olhar de mestre. Oi, maravilha! Você já ouviu falar que a virtude está no meio, né? Pois num time de futebol, o equilíbrio, a criatividade e todas as demais virtudes estão no meio de campo. Justamente o que tem faltado no nosso futebol em geral. Escravo desse dogma atroz dos 2 volantes. E foi exatamente isso que levou nossa seleção de breve euforia inicial à vergonha final, né? Mesmo porque o conceito inicial dos 4 atacantes, móveis e lisos, era muito animador, sobretudo depois dos 3 minutos iniciais avassaladores do Brasil, culminados com a bela trama dos 4 atacantes que resultou no gol do Martinelli. Mas havia uma falha congênita no sistema. Um meia armador autêntico, capaz de manter funcionando bem o abastecimento dos 4 atacantes. Mesmo porque Bruno Guimarães não é esse cara. Trata-se de um bom apoiador e só. E o Brasil, refluindo ainda mais depois da perda do Vini Júnior, até que o craque Luiz Dias virasse o placar de forma espetacular. Assim, tem também essa questão dos laterais, fraquíssimos. Mas essa parece ser uma crise insolúvel a curto prazo, né? Beijões, linda. Beijos, mestre querido que fez aniversário, mestre, no dia 15 de novembro. Fizemos uma grande homenagem para ele aqui. Você não estava. Eu não estava, mas eu vi a homenagem, falei com o mestre. Mestre, te amo de paixão. A gente traz aqui para a enquete do dia um assunto que sempre gera polêmica. Então a gente vai ser curto e grosso aqui para a questão de hoje. Neymar fez falta para a seleção brasileira no jogo de ontem? Sim ou não? Entre lá no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Você também pode acompanhar o nosso programa no youtube.com/Gazeta Esportiva, tá? Tá ao vivo lá o nosso YouTube, mas deixa a TV ligada. Vou te falar, eu senti falta do Neymar, viu? E vocês? Essa é uma enquete profunda, que a gente poderia ficar aqui meia hora falando. Eu senti saudade. Como enquete é para sim ou não, né? Tem as Neymarzete aí na redação, o pessoal com saudade do Neymar. Saudade né? de tudo aquilo que a gente não viveu ainda. Mas assim, não tenho convicção que se o Neymar estivesse em campo teria sido muito diferente. É o Neymar. Nos outros jogos ele estava. Mas ele ia fazer um gol. Contra a Colômbia ele ia fazer um gol. Para mim não fez falta, não. Para mim também não. Eu até entendo assim, complicado, fazer falta. Eu acho que o Brasil ainda não tem alguém que produza o que o Neymar já produziu ou produz com a camisa da seleção brasileira. Então faz falta. Só que eu entendo que o Brasil precisa virar essa página. O Brasil precisa andar
sem as pernas do Neymar. Pra mim, e as novas pernas não são as do Endrick. Esse é um caso. Não são. Esse é um caso, mas o momento eu falei ontem aqui, o momento da seleção é tão sofrível, vai... porque a mídia, né, todo mundo clamando, pô, será que o Endrick vai? O torcedor, gente, é um garoto de 17 anos, não pode jogar todo esse peso nas costas dele. E quando o foco vai para o Endrick como salvador da pátria, demonstra exatamente o que aconteceu ontem. O 2-1 para a Colômbia. O Endrick há 2 meses aí atrás, o Abel não colocava ele como titular porque tinha dúvidas sobre ele. Então, assim, tende a ser... E a crítica não é a ele. Sim, claro que não. O Endrick tende a ser um baita jogador importante para o Corinthians, para a seleção brasileira. Mas calma, não é ele não é o salvador da pátria, não. Bom, mas eu acho que se não tem ninguém para substituir o Neymar, ele faz falta. Às vezes a pessoa não tem ninguém para substituir, então tá fazendo falta. Mas depende como é que ele vem para a seleção, ô Michele. Porque às vezes o Neymar vem na base do TikTok, ele vem... Não, e eu acho que a seleção precisa progredir, a seleção precisa ter um time... E não pode ser dependente do Neymar. E parar de ser refém do Neymar, porque o próprio Neymar já não é mais o mesmo. O Neymar pode ser uma peça importante na seleção brasileira, mas não ser o cara, até porque ele nunca foi. Protagonista. Na seleção brasileira ele nunca foi. Aí, também nem sei que Neymar que teremos de volta. O Brasil tem que virar essa página. Então fala pra mim, o que a gente vai esperar desse Brasil e Argentina no Maracanã terça-feira? É pra ficar preocupado? Porque, gente, essa seleção... Mas é um jogo de responsabilidade para os dois lados. Sim. Mas muito mais pro Brasil. Não sei. Muito mais pro Brasil. A Argentina também precisa mostrar e provavelmente a despedida do Messi aqui em solo brasileiro no Maracanã. Em termos de responsabilidade, não dá para comparar a pressão que está exercida na seleção brasileira, que não ganha nada. A Argentina é campeã. Acabou de ser campeã do mundo. Acabou de ser campeã do mundo. Tem o Messi, é líder das eliminatórias. Perder pro Brasil no Maracanã, teoricamente, um resultado normal. Agora, o Brasil tomar taca e tá arriscado tomar taca, e pode levar uma sacolada, a pressão é grande. Você acredita nisso? Ou o Diniz, se o Diniz não... Porque ontem você viu, não era o Messi que estava chegando toda hora. A Colômbia, depois dos 10 minutos, a Colômbia chegou várias vezes na cara do Alisson. Eu acabei de falar, a seleção brasileira é muito frágil, ela dá muito espaço para os adversários. Ou o Diniz... O Messi isso pode ser um problema. Ou o Diniz muda o pensamento, né? Vai num arroz com feijão, entende o que é marcação, é saber descer na hora boa, proteger os volantes, trabalhar com os meias. O Veiga tá fazendo o quê? Tá passeando. Ele ontem, quando ele perde o Vini Júnior, ele coloca mais um atacante. Não adianta você colocar atacante se você não tem quem leve a bola para eles. Você não tem meias. Ele mudou o posicionamento de outros jogadores, mas enfim, é tudo coisa que depende muito de treinamento. Então... Bom, vamos falar de São Paulo Futebol Clube, né? O José Paes chega com as novidades quentinhas do Tricolor no mercado da bola. Boa noite, Zé. Mudou alguma coisa na situação do Lucas Moura de ontem para hoje? Oi, Michele, beijo pra você, abraço aí pra todo mundo que vai acompanhando mais uma edição do glorioso Gazeta Esportiva. Mudou dentro de campo, né, Michele? Porque o Lucas Moura hoje trabalhou normalmente com os demais companheiros lá no CCT da Barra Funda e vai ficar mesmo à disposição do técnico Dorival Júnior para a próxima partida do São Paulo, que é contra o Fluminense, depois dessa data FIFA aí, contra o Fluminense lá no Maracanã, jogo importante pro São Paulo. São Paulo buscando aí a sua primeira vitória como visitante nesta edição do Campeonato Brasileiro. Já faz mais de um ano que o São Paulo não ganha como visitante no Brasileirão. Última vitória no ano passado contra o Goiás, fora de casa. E olha só, Michele, o presidente Júlio Casares, presidente do São Paulo, esteve ontem lá na festa do Paulistão, pra gente conhecer os grupos do Paulistão para a temporada de 2024. Meu querido amigo Thiago Salazar estava lá. O Júlio Casares passou ali naquela chamada zona mista, né? E aí o Salazar perguntou para ele sobre a situação do Lucas Moura. Fica, não fica? Vai, não vai? Vai continuar para 2024? E aí o Júlio Casares respondeu assim, vamos conferir. Quando o Lucas veio, foi com muita competência da área de futebol, com discrição. Ele foi anunciado, ninguém esperava. Nós sabíamos que era até dezembro. Mas foi um casamento que deu certo. Não só pela conquista, mas pela alta performance dele. Ele caiu nos braços do São Paulino, como deveria ser. Caiu nos braços dos brasileiros. A família está gostando, nós estamos felizes. E começamos a conversar. Mas com a mesma discrição e sem pressa, nós vamos discutir. Nós temos 5 rodadas do Brasileiro. E nesse caminho nós estamos conversando. E nós contamos com ele. Agora, é claro, vamos respeitar o atleta, as condições e seguir um rito de muita tranquilidade até o final do ano. Mas eu estou otimista. Como eu estava também no começo da conversa, lá atrás, quando ele vinha almoçar com a gente, conversar com a gente. Mas é uma decisão que tem que ser muito bem pensada por ele, em questão da família, e por nós.
e nós vamos chegar com certeza no objetivo comum dele continuar. Tá, então, Júlio Casares aqui no Gazeta Esportiva, dizendo aí que tá otimista. Eu também tô otimista com as informações que eu tenho. Por enquanto, a tendência é que o Lucas Moura fique no São Paulo pro ano que vem. Até porque ele tem uma influência muito grande de uma outra negociação que tá rolando lá no São Paulo. A chegada do Luiz Gustavo, jogador de 36 anos, com uma passagem muito importante lá pelo futebol da Alemanha, Bayern de Munique, campeão da Champions. Jogador que jogou a Copa do Mundo de 2014 com a camisa da seleção brasileira. E aí, o Júlio Casares também foi perguntado lá na Zona Mista pelo Salazar em relação a essa negociação com o Luiz Gustavo. Ele vai falar para vocês aqui no Gazeta Esportiva. Na sequência, eu vou trazer uma informação importante para você que está acompanhando aí o nosso programa e torce para o São Paulo. Então, vamos conferir o presidente do São Paulo. Essa semana nós conversamos, evoluiu. Ele também tem a questão familiar, que eu acho que é importante. Ele tem que revisitar o tema, mas pode sim, é um grande atleta, um atleta experiente, que nós esperamos que avance essa semana ainda para um final feliz. Acho que o Luiz Gustavo é um jogador que pode contribuir muito. E avançou, viu, Michele, amigos que estão acompanhando aí o Gazeta Esportiva, segundo as informações que eu tenho, só falta assinar. Luiz Gustavo será atleta do São Paulo Futebol Clube em 2024. É um jogador que pode jogar tanto de 5 ali, de primeiro volante, pode jogar de segundo volante também. É uma posição que o Dorival Júnior entende que é carente no elenco, que ele só tem o Pablo Maia para jogar ali de 5, né, de volantão mesmo, de cabeça de área. Então ele estava procurando um cara para atuar, para fazer uma sombra ali para o Pablo Maia, ou até mesmo para ser titular desse time, quem sabe, na temporada de 2024. Então o Luiz Gustavo se acertou com a família, né, não sabia se queria voltar para o Brasil depois de tanto tempo fora. O Luiz Gustavo não atua desde o primeiro semestre, quando ele era atleta lá do Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo, mas se resolveu com a família e vai ser jogador do São Paulo, deve ser anunciado muito em breve, mais tardar aí na semana que vem, viu, Michele? Então será o primeiro reforço do São Paulo para 2024, na verdade o segundo, né, porque tem o Eric, que já tinha um pré-contrato aí, jogador lá do Ceará, mas esse já estava tudo certo mesmo. Então agora o Luiz Gustavo chegando para o São Paulo. Bom reforço ou não, Michele? Eu jogo para vocês aí no estúdio. Ah, eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Mesma situação do Rames Rodrigues. Eu tenho os dois pés atrás, esperar para ver. O Luiz Gustavo não joga desde maio. Chega para jogar em 2024. O cara vai ficar quase um ano sem jogar até estrear pelo São Paulo, e sabe Deus quando ele vai estrear. Por que ele não joga desde maio? Ele foi para o Al Nassr, depois teve problema lá na Arábia, ficou sem jogar, teve lesão, enfim. E além disso tudo, o Luiz Gustavo já tem 36 anos de idade. Então eu não contrataria. Sinceramente, não sei o tamanho do investimento que será feito e tenho dúvidas se ele realmente vai compensar para o São Paulo. Se o cara é o tipo de jogador que, assim, eu não vou me animar e acho que o São Paulo não tem que se animar. Tem que esperar chegar e mostrar. Por enquanto, eu tenho os dois pés atrás. O Paulinho, quando voltou para o Corinthians, ele estava com quantos anos nessa última volta? E ficou quanto tempo sem jogar também? Ele estava numa situação acho que meio parecida. 34 ou 35. Estava na China, não era? Mas ele estava um tempo já sem jogar também, não é? E o Paulo, o que eu quero dizer, que comparação que eu quero fazer? Quero dizer que quando, lamentavelmente, o Paulinho sofreu uma lesão, mas quando o Vanderlei chegou, o Vanderlei conseguiu trazer o Paulinho para uma condição que ele estava sendo útil para o Corinthians, até a lesão dele. Então a questão é, primeiro, é a adaptação da parte financeira, Michele. Isso cabe à diretoria do São Paulo, né? Se o São Paulo não fizer nenhuma loucura e de repente o Dorival dá o aval, é um jogador de muita experiência que pode vir a ajudar. O que não pode numa negociação como essa é você cometer loucuras. Porque eu tô pegando o que é loucura? É o salário? Loucura é você gastar, vamos supor, você deixar de contratar talvez um outro jogador. O Rames para mim é loucura. O Rames para mim cometeu uma loucura. Ele ganha ali cerca de 1.400.000 por mês, além de bonificação se alcançar metas e tudo mais. E é um jogador que a gente sabe, isso está sendo comprovado, já sabíamos antes, que está jogando muito pouco, Brasil, mas né? muito pouco. Contra o Brasil jogou bem, né? Está jogando muito pouco. Essa é uma questão que vale a gente tem isso tudo? Para mim não. Né? Essa é uma questão que tem que ser levada em consideração. Não dá para se fazer loucura, porque já tem uma situação do Rames, você vai apostar num outro jogador, de repente você fica com 2 milhões parado ali no banco de reserva. 36 anos. Então, eu não contrataria. Mas você observando como jogador, para agregar no elenco, se ele tiver em boa condição,
Não sabe como é que ele chega, né? Tem que Então, investir no Lucas. É uma grande incógnita. Mas uma coisa não está atrelada à outra, Salazar. Não, o São Paulo não está nadando em grana. Não, assim. mas tudo Se bem. tiver que Não, gastar, gasta mas- pesado em um e segura no outro. Mas você não tem a Você dúvida. não tem Mas nadando você- em grana para Não, pagar mas os você- milhões Não, por você não mês. sabe. Mas você não sabe como é que funciona, Salazar. Ah, a não, situação. não, Os saber caras a gente sabe. Não, Esse então, é o problema. Mas ok. Os caras gastam mais O que eu do quero podem. deixar claro para você é que o São Paulo jamais vai deixar de contratar o Lucas porque está investindo dinheiro Sim. aqui. Ele não vai fazer isso. Sim. Então isso não está em A questão questão. para mim é que eu entendo que poderia Isso não tá em economizar aqui Aí é uma outra coisa. para Você pagar ali. mas Mas não o tem. Lucas, pelo que Você pode pagar qualquer coisa, até a despesa lá da cozinha. Economia é economia. Sim. O Lucas é um caso à parte, que o São Paulo está lidando e não vai ser por causa Não, do o que eu quero Gustavo dizer é ele que vai sai do deixar de mesmo contratar o cofre, Lucas. Garrafa. E o Lucas Perfeito. provavelmente não vai ser um cara Perfeito. barato para renovar com o São Paulo. Perfeito. Pelo que o presidente falou ali, para mim tá renovado. Para mim vai ficar, acabou. Eu também acho. A sonora dele ali, o jeito que ele falou, para mim acabou. O torcedor do São Paulo já pode comemorar, porque pelo que disse o presidente ali ao nosso microfone ontem, negócio resolvido. E eu entendo que é prudente você investir uma grana no Lucas e de repente segurar ali os outros. Deixa eu pedir uma coisa, se Eu o São não- Paulo renovar aí agora, logo, com o Lucas, faz uma coletiva de imprensa, chama a imprensa, não faz aqueles anúncios pela internet, pela rede social, não, que é muito chato. Chama os jornalistas que nós vamos lá, fazer uma bela coletiva de imprensa, abra os portões da esperança de São Paulo. Fala, Garrafa, quer falar? Então, assim, chegando o Lucas, é o belíssimo reforço do São Paulo. Esse é um belíssimo reforço. E aí eu não gosto de ficar muito administrando dinheiro dos outros, né? Eu procuro administrar o meu aqui e o São Paulo sabe o que está fazendo agora. Não pode cometer loucuras. Se vai cometer ou não, é uma outra questão. Bom, o Corinthians abriu hoje Tá vendo? Não são imagens cedidas pelo Corinthians, não. O Timão topou abrir o treino à imprensa e a gente acompanhou tudo de pertinho. É raro, mas por aqui ainda acontece. Deu pra ver a galera suando muito na atividade física com 36 graus na sombra, meu amigo. Olha o Paulinho aí avançando na recuperação da cirurgia no joelho. O elenco também fez trabalhos específicos de defesa e de finalização ao gol. Cássio ficou metade do tempo tratando o joelho esquerdo e a outra metade no campo. O goleiro ainda não está 100%, mas não será problema para sexta-feira que vem, quando o Corinthians vai receber o Bahia na Neoquímica Arena. A única novidade aqui no campo, na verdade, foi uma ausência. Fausto Vera, que não foi relacionado por Mano Menezes no último jogo contra o Grêmio, hoje aqui no CT fez apenas trabalhos internos, apesar de não ter nenhuma lesão. Estranho, né? Mas nos resta aguardar. Amanhã o elenco alvinegro vai treinar em 2 períodos, antes daquele descanso no domingão, graças à data FIFA. Salazar, como é que foi o treino? Foi legal mesmo ou foi só um Foi bom. pouquinho? Não, foi bom. O Mano Menezes abriu o treino completo. A gente viu do começo ao fim os jogadores chegando e os jogadores voltando lá para a área interna. E o destaque é isso. Fausto Morreu Vera. alguém? Hã? Machucou alguém? Você viu? Não Alguém se aconteceu nada, machucou? né? Morreu alguém? Você acha que vai mudar o resultado Algum do próximo jornalista, jogo? invadiu o gramado? Você acha que o Bahia vai vencer por causa disso? Né? Porque então, o medo é esse. Você não sei, né? Porque os caras parecem que nós somos bichos. Mas Às vezes. Quem que faltou que você falou o que tinha Fausto jogado? Vera, como eu Ah, falei ali, o Fausto Vera. Vera ficou na área interna, assim, sinceramente, estranha essa situação. Por quê? Por quê? Porque o Fausto Vera, ele já não estava sendo utilizado pelo Lucha. Chega o Mano Menezes, dá oportunidade e rapidamente ele volta para o banco de reservas. Foi utilizado no penúltimo jogo, entrou muito mal e contra o Grêmio na última partida foi cortado da lista de relacionados em cima da hora. Não, por quê? Sabemos, apuração minha e do Yuri Medeiros lá do site gazetesportiva.com, que tem time interessado no Fausto Vera. Ai, por isso ele não joga? Só que também sabemos que ele é um jogador caro. O Corinthians investiu 8 milhões de dólares no Fausto Vera. E entende o seguinte, vou perder o Moscardo, não sabemos se o Maicon fica, ou seja, a informação que a gente tem é, pro Fausto sair não vai ser simples não, vai ter que vir alguém aqui, ó, com grana. Será que vai vir? Será que não vai vir? A gente não sabe, até agora não tem uma proposta na mesa. Tem os malucos por aí, Mas né? tem Porque- uma curiosidade que fica no ar. Por que o Fausto Vera não apareceu no campo? Esse E não é a da assessoria ainda passou namorada? pra gente, não tem nenhuma lesão. Esse é o da namorada que é cantora, não? É esse mesmo. Ah, Então assim, é uma Bom, situação essa de resposta, fato essa estranha. resposta virá na coletiva do técnico Mano Menezes. É uma Concordo. pergunta a ser feita. Tem que ser a pergunta, Né? né? Já que a assessoria confirma que o jogador não está lesionado, por que ele não apareceu no banco? Aí o Mano tem que responder isso. E outra coisa, Salazar, que me causa estranheza e vai ser assunto no mesa do próximo domingo,
o Renato Augusto. Daquilo que você tem informação, você é muito bem informado do Corinthians, você está sentindo que o Renato não faz parte dos planos do Mano para a próxima temporada? Eu, à distância, começo a enxergar meio assim. Eu também já tive mais convicção. Né? Porque se um jogador do tamanho do Renato Augusto, né, da grandeza do Renato Augusto, está nos planos, o primeiro a falar é o técnico. Não, agora o Renato vai ter que acertar lá a vida dele com a diretoria, claro, contamos com ele. Esse é o discurso natural. Eu não ouvi absolutamente nada do Mano e o Mano... que isso pode afetar os outros. Não, porque, bom, peraí, então o Renato vai ficar e a gente aqui, sabe, são 9 contratos que acabam agora no final do ano, existe ali uma preocupação de manter a harmonia, a gestão do grupo? A gestão do grupo, manter o vestiário tranquilo? O grupo inteligente sabe que o Renato Augusto o que ele representa para o Corinthians. Né? Eu já tive mais Esse discurso não me convenceu de que é para não magoar o grupo. Quem vai sair sabe que vai sair, vamos parar. Sabe, lá dentro eu acho que a grande maioria dos caras sente. A conversa é de que ainda não foram informados. Não foram informados, mas o cara desconfia. Tem a impressão que se fizer os 45 pontos, aí as conversas... Mas o Renato Augusto, ele é um cara... Você acha que o cara que não está sendo aproveitado, o cara olha pro treinador, esse cara não vai querer contar comigo. O cara pode até errar, mas o cara já fala, eu não tô nesse barco, velho. Não, eu acho que eles têm pensamentos e dúvidas. Mas a conversa, a convicção, a informação que eu tenho é que ninguém tem mesmo. Bom, é o seguinte, a eleição vai ser sábado no Corinthians. Dia 25, não é agora? No outro sábado. Isso. E aí, bom, não muda nada, porque só vai começar dia 1 de janeiro, 2 de janeiro. Isso. Então não muda nada. Então, é o Mano, tá com o Mano. Não, o Mano vai ficar, isso é claro. Sim, me fala uma coisa, Salazar, o que tem em relação aí, mudou alguma coisa em relação à Neoquímica Arena? Vamos lá, Michele, olha, trabalho difícil pra gente passar isso aqui pro telespectador. Resumindo, gente, é enorme a possibilidade, a chance do Corinthians quitar a Neoquímica Arena, sanar tudo que deve à Caixa Econômica Federal, ter esse problema resolvido e passar a contar com as receitas que a Neoquímica Arena pode oferecer ao Corinthians. Espera um pouquinho, como é que é a Receita Federal? Não. Utilizar a receita que a Neoquímica Arena pode fornecer ao Corinthians. Tá. De que maneira isso vai ser feito? O Corinthians se reuniu com o presidente da Caixa Econômica Federal, até teve a visita ao presidente da República. Na próxima sexta-feira, atenção, informação exclusiva, no próximo domingo, o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, virá a São Paulo e tem uma reunião com a diretoria do Corinthians dentro da Neoquímica Arena para acelerar esse processo e tentar fazer a coisa acontecer. Como seria o trâmite para dar onde O trâmite é o seguinte, o Corinthians, resumindo, o Corinthians tem hoje uma dívida ali com a Caixa, contando com os juros e tudo mais, que representa cerca de 700 milhões de reais, certo? Qual que é a proposta que o Corinthians fez à Caixa? Hoje a Caixa e o Corinthians soltaram comunicados oficiais sobre uma proposta de quitação. Qual que é a proposta do Corinthians? Repassar à Caixa Econômica Federal os recebíveis do naming rights. O naming rights representa hoje, corrigido lá, uns 400 milhões, que se forem utilizados imediatamente, cai para uns 350 milhões. Então ele já abate essa dívida com a Caixa quase que pela metade, ou até menos da metade. E a Caixa Econômica Federal, como banco público, ela tem precatórios, ela tem títulos precatórios. O que são títulos precatórios? É uma dívida que a Caixa tem para pagar com alguém em muitos anos. Ela joga esse título no mercado, só que acontece um deságio. Quem compra esse título hoje, compra ele com desconto muito mais barato do que ele valia na época que a Caixa adquiriu esse título precatório, né? Essa ordem de pagamento. Conclusão, gente, tentando resumir para vocês, o Corinthians ele tem uma conta a pagar à Caixa e ele vai comprar um dinheiro que a Caixa tem a pagar para alguém. Você entende? Eu vou até resumir. Vai comprar um dinheiro mais barato. barato. Tem contas a pagar da Caixa e ele vai comprar contas a receber da Caixa. Então sai elas por elas e isso mata. Ah, mas quanto vai custar esse título? Por causa do deságio... Quem que vai comprar esse título? O Corinthians. Por causa desse deságio, esse título vai sair por um valor muito viável. A gente não tem certeza ainda, mas deve ficar ali em cerca de 80, 90 milhões de reais. Então a dívida de 700 milhões, com a compra dos títulos precatórios, com os name rights liberados para a Caixa, ela cai ali por uma coisa assim de, olha, tudo bem, 90 milhões mais ou menos aqui, sai a compra desses títulos. Agora, tá esse name rights... O problema rights... está quitado. Só um segundo. Isso não tem relação com aquela questão do Corinthians
usar o fundo que administra a Arena. O Corinthians é dono de um fundo. Esse fundo administra a Arena, é o dono da Arena. Que é o Corinthians operações. pode colocar 49% na Bolsa, liberar isso para investidores e continuar como sócio majoritário. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Corinthians quer quitar usando o name rights e os títulos precatórios Quer quitar o estádio. E também, depois de quitar, e também colocar esses 49% para investidores ou na Bolsa. Agora, uma dúvida. Esses name rights aí, que o Corinthians repassa a Caixa, Sim. é por um período de quanto tempo? Então, é isso um valor para isso- que o Corinthians possa, no futuro, novamente... Isso é um recebível do Corinthians. O Corinthians tem esse recebível Tá. garantido hoje. Ele passa isso para a Caixa, como que ele diz assim, assim, oi, 400 oi, Pera milhões. Farma, você agora não paga mais para mim, Tá, tá? mas- Você vai pagar para a Caixa, um abraço, beijo, tchau. Mas até atingir o valor de quanto para que o Corinthians possa novamente receber o name rights? Porque vai pagar pro resto da vida? Não. O Corinthians, name rights- o Corinthians para de receber imediatamente. A Caixa que passa a receber. E aí, de que maneira a Caixa vai passar a receber? Uma negociação dela Perfeito, com a Impera. Salazar, mas tudo bem, vamos Esse supor. dinheiro não passará mais Mas vamos para o supor que o Corinthians deva 1.000. todos Um exemplo, o name- o name, todo- o name todo rights name custe, rights. vamos supor, 100... Peraí, o Fini tá falando ao mesmo tempo. É, o Fini Fala ao falou. mesmo tempo comigo, peraí, Fini. É, porque vamos supor... Ó, vamos supor Só que, comigo vamos você supor pode que o falar ao Corinthians mesmo tempo, porque eu consigo deva pensar 1.000. em várias 1.000. coisas. Vamos falar em um número hipotético, 1.000. Aí o name rights recebe 100. Então, são 10 parcelas de 100 para chegar no valor de 1.000. E aí depois o name rights volta pro Corinthians. Ou não, vai ser pro resto da vida, vai ficar com a Caixa? O name rights? Essa é a questão. Não, eu não entendi muito a questão. Eu vou tentar resumir o seguinte. O naming rights, O name rights ele tem um valor. Tem um Sim, valor. tem Tem um valor. eu E entendi esse que valor... Você seria tá falando de quanto total. tempo o nome vai ficar no estádio? Não, quando o Corinthians vai poder ele se utilizar do name rights. É pro resto da vida vai a Não, Caixa. nunca. Ó, mas que negócio da China é Não, esse? não. total Não é do negócio da valor China. dos Peraí. naming rights. O name rights, ele foi feito Adquirido justamente pra- para pagar o estádio. Ele Isso. foi Ok, com mas esse objetivo. o estádio no momento vai ser pago, Salazar. Então, ô, Garrafa, assim... Não, eu tô entendendo. Por exemplo, ó, o Neoquímica Arena, certo? Não é isso aí? esse Olha, eu vou dar pro Corinthians em 10 anos 20 300 anos. milhões. Em 20 anos, 20 300, anos, 300 milhões. milhões, isso. Pelo direito de usar o nome Isso, por isso aí. 20 anos. É exatamente. 300 milhões pro Corinthians, 350, na verdade. Então, em vez de ser, ó, chutei certo. Em vez de ser pro Corinthians, vai dar esses 350 milhões pra cá. É exatamente isso. É É exatamente isso. Aí o nome, né, o Química Arena, vai ficar lá pelo Daqui contrato, 20 pelos 20 anos, anos. Quando acabar os troca. 20 anos, o Corinthians pode vender o name rights de novo. Ah, isso que eu tô te perguntando. Não, mas aí isso é isso a eu venda quero- do eu nome. Independentemente da Não, mas troca do nome, o dinheiro valor... vai pra Caixa, o pro dinheiro resto vai da pra vida. Caixa. Não, esse da Impera Farma da Neoquímica Arena Tá. vai pra Caixa. Passa. O próximo virá pro É Corinthians. isso que eu tô lhe falando. Então é por um período de 20 anos. Isso, por um período de 20 anos. Mas assim, isso aí, a Caixa pode acertar com a Impera Farma, deles adiantarem e pagarem tudo agora. Isso vai ser um problema da Caixa com a Impera Farma. E quanto A vale, maneira como esse dinheiro vai pra Caixa o vai virar name um problema rights? deles. Quanto vale esse name rights nesses 20 anos? O name rights é 400 milhões ao todo, até o final. Mas já E o foi que me pago. passaram se ele for utilizado hoje para quitação, ele cai para 350. É que sabe o que é? Porque ele é corrigido pelo IGPM. juros em cima de Isso, ele é dívida, corrigido de uma pelo dívida IGPM. muito alta. Então, assim, se a gente, quando entra no cheque especial, ou atrasa pagar o Você estacionamento... não entra no cheque especial. Ah, então, meu, nossa. Para. Aqui. Isso é coisa Ó, minha do Salazar. Não, Amigo. exatamente. Ó, eu até recebi uma mensagem importante agora que confirma essa situação. isso. O name rights é o prazo com a Neoquímica Arena, exatamente isso. É o que eu Pelo falei. prazo que Eu ele que não tem entendo, tô com o Corinthians, explicando o pra contrato de name rights com o Corinthians, é o prazo que eles têm para pagar a Caixa, mas vira um problema da Impera Farma com a O que eu Caixa. quero saber é que em algum momento o name rights vai voltar para o Corinthians poder Vai negociar. voltar, É isso que eu queria saber. Quando Eu quero acabar saber. o contrato com E, a Impera Farma. e esse contrato acaba quando? Essa seria a minha pergunta. Acaba, se eu não estiver enganado, em 2040, 2039. demora. A partir de 2040 o Eu não- Corinthians vai poder A negociar questão novamente. é, Tá gente, respondida a minha isso, questão. exatamente. Os juros em cima de um valor muito alto é muito juros. Ponto, Mi. Não, ponto, Mi. Eu quero saber Eu quando o atrasei Corinthians... estacionamento de quando o 300 Corinthians- reais, foi para 306. E aí é pôr na ponta em um do lápis. dia. O que a gente tem que entender é o Agora seguinte, para o imagina torcedor na- entender a Olha. viabilidade disso. Tem que- Só este ano o Corinthians já pagou quase 100 milhões à Caixa em juros, só de juros. Então, isso Ele vai pagar que é mais tudo. ou menos isso para comprar os títulos precatórios e resolver o problema Precatório do governo. do governo. É, E aí olha, ele resolve o problema mais ou menos com a quantia que ele gastou esse ano. Meu marido que é bom pra Porque o entender essas restante coisas, mas sairá eu tô quase entendendo. dos name rights. É, acho que E aí em 2040 os name rights E a, voltam e ao a Corinthians. Caixa viu isso com muito bons olhos. E até eu escutei uma pessoa de Brasília que falou uma coisa pra mim. Salazar, quando alguém se encontra com o presidente Num domingo, pra fechar véspera isso, de feriado. é porque vai sair. pô, Isso é uma pessoa que nem cobre futebol. Ela tá lá em Brasília, falou comigo. Pô, isso Quando você isso podia acontece falar em qualquer comigo, ramo,
aqui em Brasília, com qualquer presidente, é porque já está tudo alinhado. A relação do Andrés com o presidente Lula, ela é assim, mas é uma relação mas muito próxima. E do pai do Duílio, o Adilson, mais próximo ainda. Gente, quando você encontra uma pessoa no domingo, de feriado, pra resolver um pepino, é porque tá resolvido, amigão. Vai só ver o jogo e depois ir pra churrascaria. É isso, tá sacramentado. O presidente da Caixa vem pra Arena agora no domingo, hein? Nós vamos pro Lelis. Aliás, eu encontrei o Anderson Lima hoje, aí ele falou assim, vamos pro Lelis. Eu falei, vamos, Anderson. E o impacto disso... Beijo, Anderson, o impacto disso é quase imensurável nesse momento. Aquilo que o Duílio falava de mais 2 mandatos... Agora, e esse fundo, uma outra rápida pergunta. Olha, e esse fundo que vai direto para a caixa do estádio, normalmente que o Corinthians não pega, de novo. Essa grana que entra para o fundo e o Corinthians não pode mexer, normalmente, mensalmente, é um valor de quanto? Que esse dinheiro viria para o Corinthians para poder usar em contratação. A receita do fundo, que normalmente todo mensalmente entra aproximadamente. Eu teria que pegar isso daí, mas aproximadamente 100 milhões. Mês? Aproximadamente, ano. Aproximadamente 100 milhões. 100 milhões. Mas você imagina o Corinthians sem precisar pagar isso que ele paga a Caixa e podendo usar a receita da Arena para ele. Muda completamente o clube de patamar novamente. Eu acho que é um negócio bom pro Corinthians. Não, é sensacional. É bom pra Caixa uma também? marca na história, assim, é uma página virada absurda. Se concretizar. Vai economizar. Faltam as burocracias, os documentos, eles estão sendo enviados, enfim, falaram para mim que eles precisam ser aprovados e tudo mais, mas... Assina aí, Salazar. Salazar quer assinar. Salazar assinaria. Assina. Pô, assim, sinceramente, quem não concordar com isso... Gostou, Tim, do acordo? Você é corintiano, gostou? Não, o importante é, Tim, você conseguiu entender? Você entendeu alguma Porque, coisa? olha, o Tim quer saber se o Corinthians vai ganhar no final de semana. O Tim já vai. Tim, até dia 5 ele paga o boleto dele, né, Tim? Tudo. Dia 5 paga o boletão dele e o Corinthians ganhando. Bagunça, o resto é resto, velho. velho. Olha, eu vou falar uma coisa. Você viu Aliás, aqui... obrigado, minhas fontes, que me explicaram com calma. Quem te explicou? Não posso falar, mas algumas pessoas. Minhas fontes, entendi, minhas fontes. Muito obrigado, fontes, que ele explicou, eu não entendi. Não, entendi um pouquinho assim. Se eu entendi, às vezes eu falo essas coisas de dinheiro. Que isso? Não, porque às vezes o homem do banco liga, olha, tem um investimento para você. Eu falo assim, olha, o senhor, por gentileza, explique como se fosse explicar para uma pessoa de 7 anos de idade. Eu quase falei isso para as minhas fontes hoje. Obrigado. Porque, né, gente, nós somos Quem tá me ouvindo, obrigado. O gerente só liga lá para ver o saldo especial. Federação Paulista de Futebol realizou ontem o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2024. Você quer saber como é que ficou? Salazar conta. Parece que tá longe, mas não tá não, viu? O Paulistão 2024 já tá batendo na porta e ontem a Federação Paulista de Futebol promoveu um evento de gala no auditório do Ibirapuera para sortear os grupos e definir o regulamento. O formato vai ser aquele que todo mundo já conhece e que sempre gera polêmica, né? Clubes do mesmo grupo não se enfrentam. Os 2 primeiros de cada grupo duelam nas quartas de final, que assim como a semifinal será disputada em jogo único. Só a finalíssima que vai acontecer em 2 partidas. O Paulistão do ano que vem vai começar dia 21 de janeiro e terminar dia 7 de abril. E por causa dessas datas, os principais clubes, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e Bragantino, terão apenas 2 semanas de pré-temporada. É uma situação complexa. O calendário é um problema muito grave que nós temos, né? É muito difícil você jogar 20 partidas a mais no ano do que outras equipes de outros países. A gente tem que reduzir as datas, temos que achar uma equação. Será naturalmente muito apertado. O São Paulo tem antecipado o exame. Claro que 2 semanas é muito pouco, mas o São Paulo vai tentar entrar com grande competitividade. No fim das contas, os clubes vão ter que se virar, principalmente o Corinthians, que caiu no grupo C, o chamado Grupo da Morte, com Bragantino, Mirassol e Inter de Limeira. No grupo A, o Santos brigará por uma das 2 vagas com Ituano, Santo André e Portuguesa. No grupo B, o Palmeiras terá Água Santa, Guarani e Ponte Preta. E no grupo D, o São Paulo estará acompanhado de São Bernardo, Botafogo e Novo Horizontino. É o campeonato, eu estava dizendo ali, é difícil, não dá para escolher grupo. E o Palmeiras é o bicampeão, vai em busca do tricampeonato. E um campeonato que o São Paulo ganhou em 21, perseguiu em 22, chegou na final e em 23 não foi tão feliz. Então está na hora de retomar
a boa performance que foi em 21 e 22. E é cíclico, esses momentos de grandes clubes passam por isso. O Santos teve que passar por esse momento e eu tenho certeza que o Santos vai voltar a ter o seu lugar, que é brigar pelos títulos, é fazer grandes campanhas. E esse será o novo Campeonato Paulista. O estadual que dá 5 vagas à Copa do Brasil é o mais rentável e também o mais difícil do país. Afinal, dos 16 clubes participantes, 12 estão em séries A, B ou C do Campeonato Brasileiro. Um recorde absoluto. Então vamos curtir esse finalzinho de Brasileirão, porque já já o ano vira e teremos o meu, o seu, o nosso Paulistão. Bom, se o diretor deixar, a gente vê grupo a grupo e avalia. Gente, resumindo, o Corinthians... Pegou o grupo mais difícil. O Corinthians está com um problemaço. Porque é aquela velha fórmula que eu particularmente não gosto. A gente vai discutir os grupos, diretor? Diretor, você vai colocar? O pessoal tá te atropelando. Né? Olha lá, vamos lá, vai. Grupo A, vai, fala. Santos, Ituano, Santo André e Portuguesa. Santos, Ituano, Santo André e Portugal. Ituano, o Santos passa. O grupo B, Palmeiras, Água Santa. Peraí, quem passa pra falar? Pra mim? Difícil. Santos e Ituano. Santos e Ituano, também acho. Não sei. Ok, Salazar pulou. Grupo B, não dá tempo. Palmeiras e Água Santa, passa. Guarani e Ponte. Água Santa tava hoje lá no Juventus. Palmeiras, Água Santa, Guarani e Ponte. Passa Palmeiras e passa Guarani. Passa Palmeiras, aí a gente não sabe Palmeiras e mais, mas tudo bem, Água Santa. Água Santa. Passou. Palpite. Agora, grupo C, Corinthians passa e Red Bull e o... Mirassol e Inter de Limeira. Isso. Passa Corinthians e Red Bull. Isso. Passa Bragantino e aí o Corinthians briga com o Mirassol, do jeito que tá, briga com o Mirassol e briga com a Inter. Também tô com o Garrafa. Do jeito que tá. E no grupo D, São Paulo, quem mais? São Bernardo, Botafogo e Novo Horizontino. Isso. Botafogo e São Paulo passam. Tá, a questão aí do São Paulo a questão para o torcedor entender por que é ruim para o Corinthians. Por que é ruim para o Corinthians? Os clubes do mesmo grupo não se enfrentam, só enfrentam os outros times. Então não vai jogar Corinthians Red Bull? Não vai. Só que qual que é o problema? Não, qual que é o problema? As quartas. As quartas de final, obrigatoriamente, é o primeiro e o segundo do mesmo grupo. Entendeu? Então, se Bragantino ficar em primeiro e Corinthians em segundo, quartas de final já é Corinthians e Bragantino. Logo no primeiro mata-mata. É o adversário em tese mais difícil. Todos os outros vão pegar classificar. Não, e o Mirassol tem se classificado em todos os anos. Você tem alguma dúvida que o Mirassol tem sido um time muito regular. Então o Corinthians tem 2 times do interior com muita tradição. O Mirassol desclassificou o São Paulo? Foi o Mirassol que desclassificou o São Paulo esse ano? Não, o Mirassol esse ano não, mas o Mirassol já Mas o Mirassol São Paulo, tem chegado. Né? E outra coisa, e atenção, as quartas de final, como eu disse ali no VT, jogo Palmeiras único, e Água Santa... Jogo único. Então, se der o que o Garrafa falou aqui, Bragantino em primeiro, Corinthians em segundo, o Corinthians pega um time que está brigando pelo título do Brasileirão e pega ele fora de casa em jogo único. Olha, gente... Então, olha, para o Corinthians ficou, bem complicado. Olha, a gente não tem mais time bobo não, time pequeno não, que esse campeonato está pegando fogo, hein? Nem começou. Você está pensando que não tem Palmeiras por aqui? Claro que tem. Contato direto com a Marina Buffon. Boa noite, Má. Você traz pra gente a última atualização sobre o Abel Ferreira? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nesta sexta-feira. Pois é, nesta semana aí que se passou, o Palmeiras teve um ótimo resultado aí no Campeonato Brasileiro, mas na coletiva de imprensa o Abel Ferreira falou mais uma vez estar de saco cheio, né, do calendário, como o próprio Salazar trouxe aí na matéria de ontem do sorteio do Paulistão de 2024. E aí o Abel disse, né, durante a semana, que está de saco cheio, o calendário, das coletivas, de jogo atrás de jogo. E ontem o próprio Salazar perguntou para o Paulo Bossi, que é vice-presidente do Palmeiras, e aí, Abel fica ou não? Ele deu uma enroladinha, mas respondeu. Vamos ouvir. Olha, o Abel é um treinador muito intenso, né? Extremamente intenso. Ele realmente se dedica 30 horas por dia. Então, evidentemente que isso traz um desgaste, mas ele está extremamente feliz dentro do Palmeiras, está identificado, toda a comissão técnica dele se encaixou muito na família Palmeiras. Então eu tenho certeza, nosso foco agora é terminar esse Campeonato Brasileiro. Estamos aí com 4 rodadas para terminar. Ele tem um contrato até o final do ano que vem. É nosso interesse que isso se prorrogue, né? Mas o Abel é muito intenso, a gente valoriza muito nisso nele. Pois é, Abel Ferreira sempre muito intenso, mas já deu vários indícios aí de que pode sair antes de finalizar o seu contrato.
que é até dezembro de 2024. E o Boossi, assim como a Leila Pereira, já disseram que a intenção do Palmeiras é estender esse vínculo. Mas aí são cenas para os próximos capítulos. O Palmeiras, que é líder do Campeonato Brasileiro, com um jogo a mais que o Botafogo, está se preparando para pegar o Fortaleza dia 26 de novembro, tá, Mi? Valeu, Má, brigadão. Diga, Salazar. Eu não vou entrar nessa discussão aí do Abel. Isso aí é cortina de fumaça do português que vai embora, nada, para mudar o foco. O Alex Miller foi. Fez a leitura completa, Salazar. O Palmeiras está focado aí em conquistar esse campeonato. Mas eu brasileiro. concordo com uma coisa que disse o vice-presidente. O quê? Que essa postura do Abel tem muito a ver com o calendário. Isso eu concordo. O calendário todo mundo já sabe. Eu acredito que se tivéssemos aqui um calendário mais enxuto, com menos rodadas e tudo mais, acredito que o Abel não estaria assim como ele está. Tão estressado. E o nosso grupo bombando aqui, né? No privado eu recebi aqui do Paulo Sérgio, que a gente faz, né? A gente faz mesa redonda também pelo Zap. Paulo Sérgio falou, avisa o Salazar aí que não tem nada a ver, daquele jeito do Paulo, não tem nada a ver Luiz Gustavo com o Ramos. Luiz Gustavo tá bem, o Salazar tá cornetando aí. Eu falei que tem que esperar pra ver. Eu nem elogiei nem critiquei. Ele esteve com o Luiz lá na Alemanha. Falou que o cara tá bem. O seu Adolfo Vascaíno hoje na Pompeia me parou lá na farmácia. Meia hora de resenha, um vascaíno, adoro o Gazeta Esportivo, mandou um abração pra todo mundo. Valeu, seu Adolfo. Na farmácia? Na farmácia. Fui lá pesar. Fui lá pesar, né, Michele? Pra ver como é que tá. Você tem uma balança em casa? Não, mas eu peço sempre naquela mesma, que ela é neutra. Entendi. A minha balança pode ter, entendeu? Ai, meu Deus. Olha, o Luiz Gustavo não joga em lugar nenhum, mas jogou lá na Alemanha com o Paulo Joga Sérgio. desde maio, tem 36 anos. Jogou amistoso. Vamos aguardar, Paulo. Vamos ver. Paulo, amistoso, Tomara amistoso. que dê certo. É isso aí, Paulo. Quero assim. Circo pegando fogo. Tomara já que dê esquentando certo, pro mesa, mas- Paulinho. Com o Ramos eu acertei. Me questionaram também. Salazar eu acertei. corneta mesmo, Paulo. É isso aí, Paulo. Com o Rojas eu acertei também, lembra? Não. É. Jogo é jogo, treino é treino. Acertou tudo, Paulinho. Não. Eu sou mais o Paulo Sérgio. Quem vem Vamos ver, domingo no vamos Mesa ver. Redonda, os mais Domingo garrafa? no Mesa Redonda, o Mesa vai estar impossível. Ivan Drago, Ivan Drago. Bom demais, PVC, hein? Paulo Vinícius Coelho e Paulo todo o nosso Sérgio, time. Miller, Garrafa, Marina e todos os Marina? Paz. É. Como assim? Domingo é ela, segunda sou eu. Você não vai na Feriado- farmácia? Não dá pra entender. Eu amo farmácia. Eu Farmácia pra tento mim é um entender essa shopping. escala, eu não amo. consigo, assim. Segunda eu tô aqui, beijo. Ó, filho. Até mais e Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau, diretor. Valeu, tchau.